Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Essa é mais uma videoaula de geometria analítica plana e vamos tratar mais especificamente da equação geral da reta. Então vamos ao que interessa. Bem, para a gente iniciar, como sempre, né, temos um probleminha aí, um problema difícil, na verdade, com conhecimento básico, né, é possível determinar isso aí. Na verdade, se você pensar até em função, né, função do primeiro grau, já dá para resolver isso aí. É claro que na geometria analítica a gente tem outros métodos que talvez são muito mais simples, né, mais práticos e objetivos de abordar esse tipo de problema. Determine uma equação geral da reta que passa pelos pontos A e B do plano cartesiano, tal que, né, A tem abscissa menos 2 e ordenada 1, e B tem abscissa 2 e ordenada 5. Mas o que é, né, uma equação geral da reta? Tá? Em geometria analítica tem várias formas de equações que define, né, algebricamente uma única reta de um plano cartesiano. Tá? Nós vamos falar aí dos 4 principais tipos de equação. Tá? E aí você vê que no problema está dizendo assim, determine uma equação geral da reta. É isso mesmo, uma. Por quê? Toda equação, né, toda igualdade, você pode multiplicar ela por um número diferente de zero, né, que vai gerar uma outra equação visualmente diferente, mas cujas soluções são as mesmas da equação anterior. Então, por isso, é uma equação geral da reta, tá bom? Bom, vamos lá, né? Entender o que é isso aí, equação geral da reta, né? É isso que importa para a aula de hoje. Bom, então, considere os pontos distintos A e B, né, do plano cartesiano, tal que o A tem as coordenadas x de A e y de A, né? E B, x de B e y de B. Vamos determinar uma equação geral que nos permita relacionar as coordenadas x e y, né? A abscissa ordenada de cada ponto do plano cartesiano pertencente à reta que passa por A e B. Olha só. Então você tem definido os dois pontos, né? Então é possível a gente obter uma equação, né, que vai nos relacionar, né, o x e y, a abscissa ordenada, de todos os outros pontos, né, da reta que passa por esses dois pontos dados. Né? Lembrando da geometria plana, né, que dois pontos do plano, né, distintos determinam uma única reta. Né? Determinam somente uma reta. Tá bom? Bem, então como é que funciona isso aqui? Então vamos estar aqui dois pontos A e B, tracei a reta aqui, né? Esse ponto P é genérico, ele pode representar qualquer ponto aqui dessa reta, tá bom? Qualquer ponto dessa reta aqui, tá? Então, como que vai funcionar isso? Esse ponto P eu vou dar coordenadas x, y, né? X, né, da abscissa, y da ordenada. Qualquer ponto, até mesmo os próprios A e B, tá bom? Mas qualquer outro ponto além deles também, dos infinitos pontos da reta, né, que estão alinhados com A e B, né, aqui do plano cartesiano. Tá? Então é isso, tá? Esse ponto P, ele é genérico, tá bom? Bem, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos considerar que os pontos A, B e P de X, no ponto P, né? Claro que ele representa cada ponto do plano pertencente à reta que passa por A e B, né? A reta AB, eles estão alinhados, é evidente, né?
Todos têm que estar alinhados, porque é uma reta, né? Os pontos têm que estar alinhados no plano. Então, gente, o que a gente vai poder usar da última videoaula, né? Nós podemos usar esse resultado aqui, né, da aula anterior, que é o quê? Eu vou calcular esse determinante, né, onde a primeira linha é a coordenada x do primeiro ponto e a coordenada y do primeiro ponto em 1, né? A segunda linha é a coordenada x do segundo ponto, a coordenada y do segundo ponto em 1. E a terceira linha, como eu não quero um ponto específico, verificar se eles estão alinhados, esse é genérico, a coordenada x genérica e y genérica, e 1 aqui, dessa terceira linha, vai esse determinante, né, da matriz dessas coordenadas aqui. E a última coluna, que é a terceira coluna, todos os termos, elementos, né, são 1, né, esse determinante tem que dar 0, porque eles têm que estar alinhados. Tudo está ligado à última videoaula, tá bom? Então, como que vai ficar isso aqui? Bom, então nós vamos usar o que a gente aprendeu anteriormente, tá? Nós vamos simplesmente aplicar isso aí, vamos ver um formato, tá? Um formato para essa equação que nós teremos aí. Então, como que será essa forma? Lembrando, tá? Que eu estou querendo uma reta ali que a inclinação, vou voltar aqui para vocês, né? Essa inclinação aqui, eu não quero uma reta, por enquanto não quero uma reta vertical, ou seja, paralela ao eixo das ordenadas, e nem quero uma reta horizontal, ou seja, paralela ao eixo das abscissas, né? Uma reta com inclinação, né, cujo ângulo com o eixo x aqui esteja entre 0 e 90 graus ou entre 90 graus e 180 graus. Poderia ser uma reta assim também, tá? Tá bom? Então nós vamos utilizar esse resultado da videoaula anterior, né, e mostrar uma forma. Qual que será essa forma da equação geral da reta? Tá bom? Vamos lá, vamos ao nosso quadro branco. Bem, pessoal, esse determinante tem que dar 0, né? Vamos primeiro aí utilizando aí a regra de Sarros, né? Vamos calcular o determinante utilizando a regra de Sarros. Como é que é mesmo? Vamos ver se vocês lembram. Então, ó, né? X de A, Y de A, X de B, Y de B, X, Y genéricos, tá? 1, né? E aí eu dobro essas duas primeiras colunas, x de A, x de B, x genérico aqui, y de A, y de B e o y genérico. Tá? Então, aí nós fazemos assim, né? Multiplicamos esses termos aqui, tá? Sem alterar, né? O sinal, né? Vamos começar aqui, né? Então, como é que faz aqui? Então, vai ficar x de A, y de B, mais y de A, x, tá? Por que você aqui colocou x primeiro e aqui segundo? Porque esse aqui vai ser uma variável, né? Esse vai variar, né? Esses aqui vão ser dados, vão ser valores dados, tá bom? E, por último aqui, 1 vezes x de b vezes y vai dar x de b, y, tá bom? Agora, né, a gente vai multiplicar aqui, né, os valores dessas diagonais aqui, só que alterando o sinal, né? Ou seja, vai multiplicar e multiplicar por menos 1, né? O oposto, não é verdade? Bom, então, como que a gente vai ter aqui? Ó? Então, vai ficar menos y de bx, tá? Aqui, menos x de a, y. E aqui vai ficar menos x de b, y de a. Isso tem que dar 0, né? Porque o determinante tem que ser 0, tá bom? Então, professor, e agora? Bom,
Agora é o seguinte, vou colocar as variáveis x e y, né, em evidência, né? Então, vou colocar o x aqui em evidência. Então, o que nós teremos aqui, ó, colocando x em evidência, né? Então, nós vamos ter isso dividido por x vai dar y de A. Nós vamos ter isso tudo dividido por x menos y de B. Tá bom? Ok. Agora, nós vamos colocar em evidência agora o y, né? O y aqui. Cadê o outro y? O y aqui, tá bom? Então, o que nós teremos aqui, né? Nós vamos ter que y, isso dividido por y, né? Vai ter, nós teremos x de b, tá? X de b menos x de a, tá bom? Ou também menos x de a mais x de b, não tem problema. E por último, gente, temos que lembrar que esses dois valores aqui, ó, são os produtos de dois números reais, né, de coordenadas, né, do plano cartesiano. Então, vai sobrar aqui x de a, y de b, menos x de b, y de a, e isso é igual a zero. Né? Bom, é o seguinte, como nós estamos aí tratando de uma reta, né, de uma reta não vertical e não horizontal, então isso aqui é um número real, tá? Isso é um número real. Nós vamos denotar esse número como A, isso aqui também é um número real, nós vamos denotar esse número como B, isso tudo aqui também é um número real, nós vamos denotar como C. Então, qual que é a forma geral de uma reta, da equação de uma reta, né? Ela tem esse formato aqui, ó. BY mais C igual a zero. Ou seja, tá? Esse formato aqui, no caso, tá? No caso aqui, né? A, B e C, tá bom? Reais, ok? Né? E A e B diferentes de zero, ok? Nesse caso, o A e B diferentes de zero, tá? Mas nesse caso aqui, uma reta que no caso, tá? No caso, não paralela, tá? Aos eixos, não paralela aos eixos, tá? Bom, por quê, professor? Por quê? Olha, o que eu quero dizer com isso aqui, não paralela aos eixos, tá? Suponha que, por exemplo, olha, vamos pegar aqui rapidamente aqui, ó, tá? Suponha que o A e o B, tá? O A e o B estejam aqui, por exemplo, o x do A, tá? É o mesmo x do B. X de A é igual a x de B, tá bom? Então, o que vai acontecer? O x de A é igual a x de B? Então, ó, x de B menos x de A, como eles são iguais, vai zerar, tá bom? Os y são diferentes, né? Então, ela vai ficar assim, ó, ax mais c igual a zero. Acabou, né? E eu já falei disso numa das primeiras videoaulas, né, sobre a forma, por exemplo, uma forma da reta vertical, né? E se por acaso essa reta fosse assim, ó, assim, ó, né? Fosse uma reta em que aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, né? Paralela ao eixo das abscissas, né? Olha, x de A e x de B, né, são diferentes, tá bom? Mas o y de A é igual ao y de B, tá? O y de A será o mesmo. Então, se o y de A é igual ao y de B, x de A e x de B são diferentes, ó, y de A menos y de B vai zerar, não vou ter isso aqui, né? Porque 0 vezes x é 0, vai ficar by mais c igual a zero. Então, essa equação paralela ao eixo
das abscissas x vai ser by mais c igual a zero, tá bom? E a equação da reta paralela ao eixo das ordenadas, eixo y, vai ser ax mais c igual a zero, porque o b vai ser zero, por causa disso aqui, tá? E aí ax mais c igual a zero vai ser a forma algébrica desse tipo de equação, tá bom? E professor, por que você A, B e C, você falou isso aqui? Gente, eu vou explicar por quê. Olha, isso aqui pode até ser zero também, tá, gente? Não sei se pode zerar, tá? Por isso que eu não falei que C tem que ser diferente de zero no caso da reta não paralela aos eixos. C pode ser zero, tá bom? Por que isso aqui? Então, por que o A, B e C? Porque isso, gente, vão ser as coordenadas x do A, do B, y do A e do B, né, são valores numéricos. Então, eu posso chamar isso de A, desde que seja um número real. No caso da reta não paralela, tem que ser diferente de zero. E posso chamar isso de B, desde ser um número real, né, no caso da reta não paralela aos eixos, desde que seja diferente de zero. Tá ok? Simples assim, tá bom? Então, essa é a forma geral de uma reta no plano cartesiano, tá? X, Y genéricos. Bom, então vamos continuar aí. Vamos lá. Então, gente, tá aí a equação geral da reta, né? Então tá aí a forma algébrica. Ó. Equação geral da reta não paralela aos eixos, tá? Ax mais by mais c igual a zero. A, B e C reais e A e B diferente de zero, tá bom? Agora, se a equação da reta, né, ela é paralela ao eixo das ordenadas, eixo y, né, ela tem essa forma, ax mais c igual a zero, dá para isolar, né? O x fica x igual a um alfa real, tá bom? Lembrando que A e C reais, mas o A diferente de zero, mas o B, esse B zerou, então zero vezes y, zero, né? E se a equação da reta for paralela ao eixo das abscissas, né? Uma reta horizontal, né? O eixo I paralelo ao eixo Y. Então, o A agora é que zero. Vocês viram, eu acabei de falar para vocês, né? Então vai ficar o A zero, 0 vezes x é zero, BY mais C, tá? Com B e C reais, mais o B diferente de zero, tá bom? O B tem que ser diferente de zero para esse tipo de reta. Bom, gente, é bem simples, tá? Essa é a equação geral da reta. Essa é uma forma geral. Se eu multiplico ambos os membros por 2, eu vou obter uma equação de um formato diferente, mas as soluções são as mesmas. Se eu multiplico tudo por menos 1, vou obter uma equação com a cara diferente, mas as soluções são as mesmas, tá ok? Então, o que nós vamos fazer agora, né? Ora, simples demais, né? Nós vamos aí aplicar aquilo que a gente acabou de, né, estudar. Vamos lá. Retomando o problema motivador aí. Determine uma equação geral da reta que passa pelos pontos A e B do plano cartesiano, tal que A, né? Menos 2 e 1 e B, 2 e 5. Simples, simples, simples. Vamos lá. Vamos ao nosso quadro branco. Bom, pessoal, então, o que nós vamos usar? Gente, eu vou usar um ponto P genérico, né? Igual eu fiz anteriormente, né? Aqui eu tenho as coordenadas do A, as coordenadas do B. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Esse determinante aqui, ó, menos 2 e 1, coordenadas do A, 2 e 5, né? X e Y, as coordenadas genéricas, tá? 1, 1 e 1. Isso tem que dar 0. Esse determinante tem que dar 0. Né? Usando a regra de Sarros, né? Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, tá? 2, 5 e 1, x, y e 1, menos 2, vou dobrar as duas primeiras colunas aqui, né? E aí nós vamos simplesmente aplicar, ó, multiplica,
né? Multiplica tudo sem alterar o sinal, multiplica tudo, essa diagonal sem alterar o sinal. Então vai ficar menos 2 vezes 5 vezes 1, menos 10. 1 vezes 1 vezes x, x. 1 vezes 2 vezes y, 2y. Agora, aqui, multiplica todos os elementos, termos dessas diagonais da direita para a esquerda e altera o sinal. Simples assim, ó. 1 vezes 5 vezes x, 5x. Só que vai ficar menos 5x. Menos 2 vezes 1 vezes y, menos 2y. Só que eu altero o sinal, mais 2y, tá? E 1 vezes 2 vezes 1 dá mais 2, só que eu altero o sinal, né? Isso tem que ser igual a 0, tá bom? Basicamente, já tenho a equação aqui, ó. O que eu vou ajeitar aqui, ó? Mais x menos 5x dá menos 4x, tá bom? Juntei isso com isso. Mais 2y mais 2y dá quanto? Mais 4y, né? Menos 10 menos 2 dá quanto? Menos 12. É igual a 0. Pronto. Prontinho. Equação. Prontinho. Quem que é o A lá daquela reta lá que eu falei? Menos 4. Quem que é o B? 4. Quem que é o C? Menos 12. Não é? Daquela fórmula lá, ó. AX mais BY mais C igual a 0. Essa é, ó, uma equação que geral da reta. Esse é o formato da equação geral da reta. Bom, esse é o formato. O professor, na última videoaula, você ensinou um macete que é muito mais prático. Você vai falar desse macete de novo? Claro, vou falar sim, tá bom? Só que eu não vou apagar o quadro, por quê? Porque eu quero utilizar, mostrar uma coisa aqui dessa forma, dessa equação aqui, tá bom? Então, eu vou simplesmente, ó, pegar aqui o ponto A, menos 2 e 1, 2 e 5, ponto B, né? Então, vamos lá, ponto A, só relembrar aqui, ponto A, menos 2 e 1, e o ponto B é 2 e 5, tá aqui, ó, ponto B, 2 e 5, tá? Então, vamos lá. Ponto B tem coordenadas 2 e 5. Gente, esse macete, lembrando que ele não serve para calcular qualquer determinante. Ele só se aplica no caso aí das retas, no plano cartesiano, tá bom, gente? Alinhamento de pontos. Então, vamos lá. Como é que é o esquema? Nós vamos fazer uma tabelinha assim, ó. Vamos pegar as coordenadas de A, tá? As coordenadas de B, né? As coordenadas agora do terceiro ponto. Quem que é o terceiro ponto? É o ponto genérico, que vai representar cada ponto do plano que passa pertencente à reta que passa por A e B. É o x e y, esse próprio x e y aqui, tá? Não pode confundir, tá? Eu estou separando isso aqui, ó, já não é à toa não, tá, gente? Não pode confundir com isso aqui. E eu vou repetir a primeira coluna aqui, ó, a primeira linha ali, tá bom? Aí, como é que é o esquema? É assim, ó, multiplica esses dois, esses dois, esses dois. Então, fica assim, ó. Menos 2 vezes 5, menos 10, 2 vezes y, mais 2y, x vezes 1, mais x. Agora, eu vou multiplicar, ó, assim agora, esses dois, esses dois, esses dois, alterando o sinal. 1 vezes 2 dá 2, vão ficar menos 2. 5 vezes x dá 5x, então vai ficar menos 5x. Menos 2 vezes y dá menos 2y, então vai ficar mais 2y. Né? Isso tem que dar 0, né? Tem que igualar 0, porque isso aqui é o determinante, o método prático. Então vamos juntar as coisinhas aqui, ó. X menos 5x deu quanto? Menos 4x, tá bom? 2y mais 2y deu quanto? Mais 2, ó, x menos 5x deu menos 4x, 2y mais 2y deu mais 4y, menos 10 menos 2 deu menos 12. Isso igual a 0, mesma coisa que nós obtemos. Gente, é um macete, tá?
Não foca demais nisso, não. Ó, professor, deu muito menos trabalho. É claro que deu menos trabalho. Esses macetinhos é assim. Mas de onde que vem esse macete, né? Gente, cuidado. Não deixem se enganar pelas coisas muito fáceis, tá? Você não aprende nada se você não souber de onde vem. Tá? Preste atenção nisso. Não deixe se enganar, tá bom? Matemática, que aparentemente é muito fácil, né? Só com macetes e técnicas de memorização, memória curta, né? Que você tem que usar memória curta, de curto prazo, vamos dizer assim. Isso não é aprendizado, tá bom? Mas é um macete que pode utilizar, vai facilitar os cálculos aí, né? Em vários problemas de vestibular. Bom, uma última coisa, né? É que talvez, não sei se passou pela cabeça de vocês, mas eu fico na obrigação de dizer. E se você me pergunta, se professor, e se eu troco aqui as coordenadas do A e as do B, né? Se eu troco de lugar, vai me dar uma equação diferente, né? Se eu troco do A e do B, eu troco o XY aqui. Então, gente, eu me sinto na obrigação de mostrar para vocês o que ocorre, tá bom? O A eu coloquei as coordenadas do A primeiro e do B depois, né? Como vocês viram aqui que usando o método macete aqui, esse método prático, deu exatamente a mesma equação, nós vamos fazer uma pequena alteração aqui agora, tá? Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos trocar aqui o B com o A, tá bom? E vamos ver o que vai dar. XY, tá? XY, vamos começar com B aqui, 2 e 5, menos 2 e 1, né? XY, tá? E é claro, eu vou repetir a primeira aqui embaixo, né? 2 e 5. Então, vamos usar aqui, olha o que acontece. Ó. Vamos aqui multiplicar, tá? 2 vezes 1, 2. Menos 2 vezes y, menos 2y. X vezes 5, 5x, né? Mais 5x, tá bom? Agora, essas multiplicações aqui e tomando o sinal oposto. 5 vezes menos 2 dá menos 10, só que vai ficar mais 10, né? X vezes 1 dá mais x, só que vai ficar menos x, né? 2 vezes y dá 2y, só vai ficar sinal oposto, menos 2y. Isso temos que igualar a zero. Agora olha o que aconteceu. 5x menos x deu 4x, né? Menos 2y menos 2y deu menos 4y. 2 com 10 deu 12. Isso igual a zero. Gente, é uma equação equivalente, tá bom? Elas são equivalentes. Como assim, professor? Elas têm uma forma diferente, né? Mas, lembrando que uma igualdade, por exemplo, eu queria a mesma. Muito simples. Multiplico, ó. Vou multiplicar primeiro membro e segundo membro por quanto? Multiplicar tudo por menos 1, tá? Ambos os membros por menos 1. Então, isso tudo por menos 1 e 0 menos 1 é claro que é zero, né? Se duas coisas são iguais, se eu multiplico pelo mesmo número, continuam iguais. Então, ó, 4x vezes menos 1, menos 4x. Olha lá o bendito, ó. Menos 4y vezes menos 1, mais 4y. Mais 12 vezes menos 1, menos 12. 0 vezes menos 1 é 0. Então, chegamos à mesma equação, tá bom? Então, se você trocar aqui, né? Claro que você tem que lembrar que no método prático você tem que repetir aqui, ó, a primeira linha aqui, ela repete em cima e embaixo, não é verdade? Quer dizer, ela repete embaixo, né? Repetição, então repete uma vez no final lá. Está ok? Então, gente, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Espero que tenha ficado muito claro aí como usar esse método prático, que
apesar da forma, né, ser diferente aqui, visualmente que foi diferente, mas são equações, vão ser equações equivalentes. Eu não demonstrei, né, que isso vira equivalente lá, mas eu acredito que não tem sentido. Por quê? Por que não tem sentido? Porque se você troca duas linhas de um determinante, tá? Só para lembrar, o determinante fica multiplicado por menos um. Tá bom? Se você troca duas linhas da matriz, né, o determinante da outra vai ser o da primeira multiplicado por menos um. Né? E como esse determinante tem que ser zero, porque eles têm que ser pontos alinhados, igual nós vimos na outra videoaula, né? Zero é igual a menos 1 vezes zero, que dá menos zero, né? O que é zero. Né? Então não faz sentido. Tá ok? Então, chegamos aí ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, né, esse método de obter uma equação geral da reta. Lembrando, gente, que são conhecimentos muito utilizados, tá? Explorados em disciplinas de nível superior. Esses conhecimentos, né, aí do terceiro ano já são conhecimentos que vai fundamentar vocês para ter uma boa base para quando vocês chegarem, tá, na graduação, tá bom? Principalmente se for uma área tecnológica, científica e mais avançada, tá bom? Então é isso e até a próxima videoaula.